8 mães notáveis da Bíblia. Eva, a primeira mãe da humanidade. Eva, a primeira a sentir as dores do parto. Você sabia que Eva significa mãe de todos os viventes? Ela enfrentou a perda de um filho e a culpa de outro. Eva experimentou a maternidade sem ter exemplo algum. O que você faria se fosse a primeira mãe da história? Ela viu o filho se tornar assassino. Que dor inimaginável! A mãe que viu o paraíso, e depois precisou sobreviver ao caos. Eva nos ensina que recomeçar é possível mesmo após falhas graves. Ela nunca teve uma referência de como ser mãe. Admirável! Perdeu o paraíso, mas ganhou a maternidade. Experimentou todas as primeiras vezes da maternidade. Sua história nos lembra que não existe mãe perfeita. Eva, a mãe que aprendeu a educar enquanto aprendia a viver. Quem imaginaria que todo o destino humano começaria com uma mãe? Sara, a mãe da promessa. Sara riu quando soube que seria mãe aos 90 anos. O que você faria se Deus prometesse o impossível para você? Ela esperou 25 anos pela promessa de um filho. Sara nos ensina que nunca é tarde para um milagre. Tornou-se mãe quando já era bisavó em idade. Com ela aprendemos que o tempo de Deus é perfeito. Ela passou de risos de incredulidade para risos de alegria. Sara, a prova de que os planos de Deus desafiam a biologia. Você sabia que ela é a única mulher cuja idade está na Bíblia? Sua história mostra que Deus honra a fé mesmo quando vacilamos. Imagina esperar quase um século para realizar seu sonho. Sara, de estéril a matriarca de uma nação inteira. Nenhum útero é seco demais para os milagres divinos. Joquebede, a mãe que entregou seu filho para salvá-lo. Joquebede colocou seu bebê num cesto sobre o rio. Ousado. A mãe que criou seu próprio filho como babá de aluguel. Ela teve coragem quando o medo era a única opção. Você conseguiria entregar seu filho para ele sobreviver? Joquebede, a mãe que transformou o decreto de morte em vida, porque Deus é perfeito. Seu filho Moisés libertou uma nação inteira. A mãe que plantou fé no coração do futuro libertador. Joquebede entregou seu filho 2 vezes, ao rio e a Deus. Ela provou que criatividade materna salva vidas. Joquebede, a mãe de Moisés, foi uma mulher especial, tanto por ser a progenitora de um dos homens mais importantes da história bíblica, quanto pela sabedoria usada para criá-lo no temor de Deus. O que fez com que seu filho renunciasse às honras e glória deste mundo e se tornasse o salvador da pátria para os hebreus. Moisés foi o libertador e líder do povo de Israel, chamado por Deus para tornar-se um herói para seu povo, e o primeiro grande legislador de sua nação. A mãe que educou um príncipe para ser servo de Deus. Seu pequeno cesto mudou o curso da história mundial. Joquebede nos ensina sobre sacrifício e confiança extrema. Ana, a mãe que soube entregar. Ana era a preferida de seu marido. No entanto, Ana enfrentava uma grande aflição. Ana era estéril. Ela fez uma promessa radical: devolver a Deus o filho que tanto queria. Ana fez um voto, prometendo que se Deus lhe concedesse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Senhor por toda a sua vida. Suas palavras foram tão intensas que o sacerdote Eli inicialmente pensou que ela estava embriagada, mas ao perceber a sinceridade de sua súplica, ele a abençoou, desejando que Deus atendesse ao seu pedido. Você conseguiria entregar seu filho único para servir no templo? Ana dedicou a vida de Samuel ao Senhor. Para cumprir seu voto, apresentou o menino, já desmamado, ao sacerdote Eli e agradeceu a Deus pelo milagre concedido. Ela ensinou que gratidão se expressa com generosidade. Ana teve mais 2 meninos e 3 meninas. Ela visitava o filho apenas uma vez por ano. Imagine a saudade. A mãe que transformou lágrimas em uma das mais belas orações.
Seu filho Samuel tornou-se um dos maiores profetas de Israel. Ana nos ensina que filhos são presentes, não propriedades. Ela provou que uma mãe pode criar à distância. Seu cântico inspirou até mesmo o Magnificat de Maria. Ana, a mulher que entregou seu maior tesouro por gratidão. Ela ensina que amor maternal inclui saber soltar. Uma mulher que converteu zombaria em milagre. Ser mãe nem sempre significa estar perto fisicamente. Ana nos mostra que entregar não é abandonar, é confiar. A mãe que costurava vestes anuais enquanto seu coração se despedaçava. Samuel cresceu e se tornou um dos maiores profetas de Israel, desempenhando um papel crucial na transição do período dos juízes para a monarquia. Ana foi considerada uma das heroínas da Bíblia Sagrada por sua perseverança na oração e obediência ao Senhor, pela sua fidelidade a Deus cumprindo fielmente o voto que tinha votado ao Senhor. Betseba, a mãe que se reinventou. Batseba, de escândalo da corte, a mãe do rei mais sábio da história. Quem diria que do adultério nasceria o sucessor ao trono? Ela perdeu um filho, mas não perdeu a esperança. Batseba nos ensina como reconstruir a vida após tragédias. A mulher que transformou vergonha em propósito real. Seu filho Salomão construiu o templo que Davi sonhou. Ela foi vítima do poder, mas tornou-se uma voz de influência. Batseba, a mãe que articulou politicamente pelo filho. Batseba ou Batseba foi uma das esposas de Davi e mãe do rei Salomão. De todos os filhos de Batseba e Davi, sem dúvida Salomão foi o mais ilustre. A história de Batseba ficou conhecida na Bíblia no contexto do pecado do rei Davi. Antes de se casar com o rei de Israel, ela era esposa de Urias, o Heteu. De objeto de desejo a rainha-mãe respeitada. Sua história prova que nossos erros não definem nosso futuro. Ela ensina que mães lutam pelo futuro dos filhos, custe o que custar. Quem imaginaria que Deus incluiria seu nome na linhagem do Messias? Batseba, a mãe que cresceu das cinzas da humilhação. Seu filho levou Israel ao auge da glória e sabedoria. Ela nos mostra que mães são estrategistas do futuro. Como a mãe de Salomão, Batseba é mencionada no Novo Testamento ao ser incluída na genealogia de Jesus, Mateus versículo 1 capítulo 6. Agar, mãe de Ismael. Você já se sentiu rejeitada e sem saída? Sara era estéril e idosa. Gênesis capítulo 16. Ela aguardava pela bênção de ter um filho há muitos anos. Apesar disso, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, e Sara desempenharia um papel central nessa promessa. Mas sendo incapaz de engravidar, como Sara não conseguia conceber um filho, ela ofereceu Agar a Abraão para que ele tivesse um herdeiro. Dessa união, nasceu Ismael, o filho de Abraão. Assim, impaciente, Sara tomou a iniciativa para cumprir a promessa de descendência que Deus havia feito. Aos 90 anos, Sara finalmente deu à luz seu filho Isaque, cujo nome significa riso. Esse milagre foi um testemunho do poder e da fidelidade de Deus, que cumpriu sua promessa apesar das impossibilidades humanas. O nascimento de Isaque foi um momento de grande alegria e realização para Sara e Abraão. Então conheça a inspiradora história de Agar, mãe de Ismael. Uma mulher que, mesmo em meio ao deserto, encontrou esperança através da fé. Agar era uma serva egípcia de Sara, esposa de Abraão. Por não conseguir ter filhos, Sara pediu que Abraão tivesse um filho com Agar. Ela se tornou mãe de Ismael, mas logo passou a enfrentar ciúmes, rejeição e desamparo. Agar foi expulsa com seu filho para o deserto, um lugar onde tudo parecia perdido. Sede, fome e desespero a cercavam, e ela já não enxergava saída. Mas é aí que a história muda. No momento de maior aflição, quando Agar acreditava estar sozinha, Deus a ouviu e enviou um anjo para lhe trazer paz, direção e promessa. O anjo a tranquilizou. Seu filho Ismael sobreviveria, se tornaria pai de uma grande nação e ela não estaria desamparada. O nome Ismael significa Deus ouve. Deus viu o sofrimento de Agar e respondeu ao seu choro. Isso prova que mesmo quando tudo parece impossível, não estamos invisíveis para Deus. Não importa o seu deserto, as dificuldades pelo caminho, ou até quem te rejeitou, Deus está por perto, pronto para ouvir e transformar a sua história. Embora Agar tenha sido uma personagem muitas vezes vista à margem da narrativa, seu legado não pode ser ignorado. Ela foi mãe de Ismael, um homem que se tornou o ancestral dos ismaelitas, o povo que habitou as regiões ao redor da Arábia, conhecido mais tarde como os árabes. Ismael, portanto, é considerado o patriarca de uma grande parte da humanidade, conforme a promessa divina. Agar é mencionada no Novo Testamento na Epístola aos Gálatas capítulo 4 versículo 21 a 31,
onde o apóstolo Paulo usou a história de Agar e Ismael, e a história de Sara e Isaque, como alegoria em sua exposição sobre aqueles que buscam a salvação por meio de méritos humanos, e aqueles que buscam a salvação exclusivamente por meio da fé nas promessas de Deus em Cristo. Isabel, a mãe da velhice. O anjo Gabriel. Isabel, a mãe da velhice. O anjo Gabriel apareceu a Zacarias no templo com uma notícia impossível. Sua esposa Isabel, já idosa, seria mãe. O filho se chamaria João, o homem escolhido para preparar o caminho do Senhor. Zacarias duvidou e ficou mudo, mas Isabel recebeu a bênção com fé. E quando ela encontrou Maria, sentiu o bebê saltar em seu ventre, reconhecendo, antes de todos, a chegada do Salvador. Isabel viveu escondida por 5 meses, celebrando o milagre em silêncio. Já considerada velha demais para sonhar, tornou-se mãe do maior profeta nascido de mulher, João Batista. Ela educou o precursor do Messias. Mesmo diante da vergonha social, encontrou alegria e esperança. Isabel, já em idade avançada, recebeu a notícia de que se tornaria mãe de João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Esse acontecimento milagroso mostra como a fé pode transformar o impossível em possível. Sua história nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis ou além do nosso entendimento. Como seria ter um filho quando todos já te consideram velha demais? Seu filho nunca provou vinho, mas preparou o caminho para aquele que transformaria a água em vinho. Isabel nos mostra que nunca é tarde para ver o impossível acontecer. Foi a primeira a profetizar sobre Jesus ainda no ventre de Maria, e sua história ensina que Deus continua escrevendo histórias extraordinárias em vidas comuns. Ela demonstrou grande humildade e gratidão ao Senhor por tê-la escolhido para um papel tão significativo na história da salvação. Ela nos lembra de sempre agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e de reconhecer que tudo vem dele. A gratidão transforma nosso coração, tornando-o mais receptivo às graças divinas. Maria, mãe de Jesus. Momentos marcantes da sua trajetória. Maria era uma mulher simples e humilde, sempre disposta a servir. Quando em uma aparição, o anjo Gabriel lhe disse que ela seria a mãe do Salvador, Maria sentiu medo, mas respondeu com fé e obediência: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Maria aceitou sua missão com confiança em Deus, sabendo que ele guiaria seu caminho. Como mãe, acompanhou Jesus desde seu nascimento em Belém até sua crucificação e ressurreição. Sua vida reflete uma jornada de fé, sacrifício e devoção, inspirando cristãos a confiarem em Deus e a seguirem seu plano, independentemente das circunstâncias. Maria visita Isabel. Ao saber que sua prima Isabel estava grávida de João Batista, Maria foi visitá-la. Quando Maria, já esperando Jesus, chegou à casa de Isabel, o bebê no ventre de Isabel saltou de alegria, e Isabel imediatamente reconheceu que Maria carregava o Salvador, o nascimento de Jesus. Maria e José viajam para Belém devido a um censo e ali, Maria dá à luz Jesus em um estábulo, colocando-o em uma manjedoura. A vida de Maria, mãe de Jesus, nos ensina lições importantes e inspiradoras. Primeiro, ela mostra o valor da fé e da obediência a Deus. Maria aceitou a missão de ser a mãe do Salvador com humildade e coragem, mesmo diante de grandes desafios e incertezas. Mesmo sem saber o que poderia acontecer, ela aceitou a missão. Maria também nos ensina sobre a importância da entrega e da perseverança. Ela permaneceu ao lado de Jesus durante toda a sua vida, desde o nascimento até a sua crucificação, demonstrando amor e apoio inabaláveis. Sua presença constante é um exemplo de compromisso e dedicação a Deus. Além disso, Maria é um modelo de serviço e humildade. Apesar de sua posição especial como mãe de Jesus, ela sempre agiu com humildade e serviu aos outros. Sua vida nos inspira a buscar um relacionamento mais próximo com Deus, a obedecer a seus planos e a viver com fé e coragem, independentemente das dificuldades. Este nascimento simboliza a chegada do Salvador e o cumprimento das promessas de Deus. As primeiras pessoas a visitarem foram os pastores, que receberam a notícia do nascimento do Salvador por meio de anjos. Durante toda a gestação, Maria desempenhou um papel crucial, aceitando com fé a sua missão e cuidando de Jesus, mostrando dedicação e obediência. Se você gosta deste tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Gratidão, seja resiliente.